Agora que o PAC do seu órgão já está em conformidade, já é possível inserir propostas de ações publicitárias vinculadas aos itens de planejamento para a análise prévia de conformidade da SECOM. A análise da SECOM envolve dois aspectos técnicos: conteúdo e mídia. No conteúdo da ação, é verificada a conformidade com os objetivos e diretrizes da comunicação do Governo Federal, estabelecidos em decreto e instruções normativas da SECOM. Aqui também é avaliada a aderência da ação ao posicionamento e discurso institucional de governo para a comunicação. Esse processo é feito no sistema CIREF. Já na análise de mídia da ação, feita pelo sistema Mídia Web, é verificada a adequação da defesa e planejamento de mídia. O referencial para essa avaliação são os critérios técnicos estabelecidos em instruções normativas da SECOM. No CIREF, devem ser inseridas ações publicitárias com os respectivos roteiros e layouts de peças e os custos de produção. Fique atento aos tipos de ações de comunicação que não devem ser encaminhados para a análise prévia de conformidade da SECOM. Vamos conhecer as informações essenciais para inserir uma ação publicitária no sistema. Primeiro, selecione no menu lateral Ações e depois Nova. Agora é só inserir os dados que vão caracterizar sua ação publicitária. O número da ação é de livre definição do órgão. No campo Nome da ação, insira um descritivo simples, de fácil entendimento. Não informe neste campo a descrição de peças nem de serviços de produção ou de mídia. Informe o ano de referência e no campo Data e início da distribuição, informe a data a partir da qual a ação publicitária será divulgada na mídia ou a data de produção das peças para as ações sem mídia. Atenção! Ações inseridas no sistema em data posterior à divulgação na mídia ou produção das peças são classificadas automaticamente como fora do prazo e não são submetidas à análise da SECOM, ficando sua realização sob responsabilidade do órgão. Em tipo de publicidade, selecione dentre as opções institucional, utilidade pública ou mercadológica. No campo Análise de conteúdo, selecione a finalidade da ação publicitária que está sendo submetida, dentre as seguintes opções. 1. Ação que demanda análise de conformidade de conteúdo. Em geral, são ações com mídia ou ações de não mídia, com tiragem superior a 500.000 unidades. Atenção! Se a sua ação possui divulgação em mídia, a conformidade da ação fica condicionada à avaliação de critérios técnicos de mídia, feita por meio do sistema Mídia Web. 2. Ações publicitárias mercadológicas não vinculadas às políticas públicas que não demandam análise de conformidade de conteúdo. O conteúdo dessas ações não é avaliado pela SECOM, apenas a adequação dos critérios técnicos de mídia. Além disso, as informações de custos de produção publicitária comporão o banco de dados do CIREF, servindo como referência para todo o SICOM. Mas atenção! Se a ação for mercadológica, vinculada a políticas públicas, deverá ser classificada como demanda conformidade de conteúdo. 3. Ações de não mídia ou produção de peças com tiragem inferior a 500.000 unidades. Essa opção indica que a ação não demanda conformidade de conteúdo. Nesse caso, somente as informações de peças e custos de produção publicitária comporão o banco de dados do CIREF. 4. Envio prévio de ações para conformidade de conteúdo, sem informações sobre custos de produção. Essa opção é uma exceção e foi criada para agilizar o processo de análise de conteúdo e de mídia, enquanto os custos de produção ainda estão sendo definidos pelo órgão. E por último,
envio exclusivo de informações de custos de produção para a composição do banco de referências de preços de ações que já receberam conformidade de conteúdo. Em item do PAC, vincule a ação a um item de planejamento do Plano Anual de Comunicação. A seguir, selecione o contrato com a agência de propaganda contratada que realizará a ação publicitária. Sobre as ações com mídia, ainda é preciso informar o âmbito da ação nacional ou internacional. E no último campo, você deve apresentar a justificativa da ação publicitária. Geralmente está relacionada com direcionadores estratégicos e de comunicação do órgão ou empresa, entre outros. Agora que terminamos os dados da ação, vamos iniciar o preenchimento da aba Conteúdo. No campo Título da peça, insira uma denominação que diferencie as peças no contexto da ação publicitária. Não informe aqui descritivo de serviços de produção. A seguir, em Finalidade, selecione aquela mais adequada dentre as opções apresentadas pelo CIREF. Selecione o tipo de peça e, na aba Meio, indique aqueles em que a peça será divulgada. Em quantidade, informe o número de versões ou tiragens. Em tempo, a duração da peça audiovisual. E no item Anexos, insira apenas roteiros de peças eletrônicas e layouts de peças gráficas ou digitais. Se a peça tiver diferentes versões, insira, preferencialmente, todas as variações em um único arquivo com os respectivos roteiros ou layouts. Atenção! Nos campos destinados a conteúdo, não devem ser anexados orçamentos de serviços de produção nem informações sobre o planejamento da ação. E, por fim, temos os campos relacionados à produção. Nessa seção, são incluídas informações detalhadas sobre os serviços necessários para a produção das peças que você acabou de inserir. A inserção de dados das abas Conteúdo e Produção pode ser feita pelos profissionais do órgão ou das agências de propaganda contratadas, responsáveis pela ação publicitária. A SECOM estabeleceu um padrão para o descritivo das especificações técnicas dos principais serviços de produção que deverá ser seguido. O padrão atribui maior qualidade, segurança e confiabilidade ao banco de referências do CIREF, que é utilizado pelo SICOM na análise dos preços de produção publicitária. Nos manuais disponíveis no menu principal do CIREF e nos demais vídeos desta série, você conhecerá em detalhes o passo a passo dessa etapa. Não deixe de conferir! É isso aí, até mais!